Boa noite, irmãos. Eu sou baixinho. Deixa eu ajeitar. Ok. Dá para me ouvir? Bem? Bom, coube a mim, então, o privilégio e o desafio, né, de trazer a palavra hoje à noite. Então, eu queria falar hoje à noite. Eu não sou pregador, né, não sei fazer exegese, esse tipo de coisa. Mas eu vou trazer, então, uma reflexão para nós essa noite, que se chama a Reforma Protestante, mas podia chamar também a Igreja Maior do que você pense, né? Então, a minha intenção essa noite é contextualizar o momento histórico em que se deu a reforma e tentar, assim, qualificar a quantidade de mudanças na sociedade que a gente teve até hoje, né? Eu sei que são 500 anos de história, mas vai rapidinho, tá? E para a gente ter uma ideia mais clara, né, do tamanho das consequências, né, do tamanho da mudança que aconteceu, não só dentro da igreja, mas também na nossa vida política, social e econômica. Mudanças essas que, obviamente, foram causadas por muitos fatores, mas que a reforma foi um dos fatores que permitiu, que propiciou, que abriu caminho para essas mudanças. Então, deixa eu ver se funciona. Funciona. Então, a gente primeiro tem que entender que a reforma ela não foi um ato isolado que aconteceu só na Igreja Católica, né, que não aconteceu só ali na Alemanha, que não aconteceu só no âmbito religioso, enfim, né? A gente tinha ali um pano de fundo histórico, que é o quê? Foi na época da Renascença, foi na época em que foi numa época de transição entre o regime medieval e os movimentos renascentistas, né? Então, na verdade, um influenciou o outro e o outro alimentou o um também nessa questão, né? Então, vamos tentar entender. Então, o momento que a Igreja Católica estava passando. Então, depois de mais de 1000 anos de um governo assim absoluto, né, pela Igreja Católica, então havia um poder, né, absoluto e muito grande do corpo eclesiástico. Então, o Papa, ele era, né, a palavra do Papa, a decisão do Papa era muitas vezes revestida aí de uma autoridade muito maior do que a palavra do homem poderia ter, né? Estava acontecendo já uma desconfiança por parte de setores da sociedade em relação à autoridade, né, da Igreja Católica. Quer dizer, será que a autoridade deles é tão grande assim? Será que eles têm autoridade para me mandar para o inferno? Será que eles têm autoridade para tirar uma alma do purgatório? Né? Será que eles têm autoridade sobre o meu destino dessa forma? E vamos lembrar que o regime medieval era um regime estamentário. É difícil, mas eu traduzo. O regime estamentário, né, é assim: não há mobilidade social, né? Então, vários regimes na história tiveram essa característica, mas o feudalismo foi um deles, em que nasceu servo, acabou, é vontade de Deus, vai morrer servo. Não havia nenhuma perspectiva de vida para o servo além de ser servo. Atitudes inadequadas do clero, né? Inclusive, os setores da Igreja Católica reconhecem e escrevem a respeito, né, que
o clero daquela época, do final da época medieval e o início da Renascença, não tinha assim um comportamento que realmente que fosse digno da função que a pessoa tinha. Então, ou seja, né, faça o que eu digo, né, mas não faça o que eu faço. E isso enfraquece a liderança, enfraquece a confiança das pessoas, né, comuns principalmente. Houveram cismas, né, 2 cismas que eu consegui alcançar nas minhas leituras, então chegamos a ter 2 papas, chegamos a ter 3 papas, inclusive, porque assim, né, eu não concordo com esse papado, eu vou eleger um outro papado. E aí chegaram a eleger um terceiro papado, ou seja, a autoridade do Papa, ela foi colocada assim numa questão muito difícil de se sustentar, né? Afinal, qual é o Papa que eu vou, né? E se o Papa foi colocado por Deus, como é que o homem coloca outro Papa nesse negócio, né? E a questão das indulgências, né, que eram justificadas, que eram assim explicadas teologicamente, mas numa explicação muito fraca, né, que é assim facilmente questionável e certamente isso também é reconhecido pela Igreja Católica. Certamente havia ali um pano de fundo de muita amor ao dinheiro, né? Assim, era uma questão financeira mesmo, alta, né? Não eram poucas quantias, e principalmente para a construção da nova Basílica de São Pedro. Então, a gente lembra, eu lembro de uma historinha que eu vi quando era novo convertido, né? Lá atrás, e que algum oficial da Igreja Católica mostrou lá, abriu uma porta, mostrou os tesouros, né, para algum visitante, disse: olha só, hoje nós temos prata e ouro, né? Aí a pessoa devolveu: mas vocês não têm poder para curar um aleijado. Lembrando aquela passagem de Atos, onde os apóstolos dizem: nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levante esse nome de Jesus, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas é uma historinha que eu ouvia naquela época. Nessa passagem, nessa transição também, estava acontecendo a desintegração do sistema feudal, que estava sendo gradativamente, que estava permitindo a ascensão de uma nova classe social que não existia, né? Isso foi basicamente permitido por causa do desenvolvimento do mercantilismo, né? Ou seja, o sistema feudal não produz nada, né? Ele produz basicamente alimento e através da exploração, os senhores feudais tinham uma vida muito boa, né? Havia uma grande sobra, né, dos alimentos que eles produziam, dos animais e tudo, mas eles, de fato, não produziam nada. E aí começou a surgir, com o crescimento do mercantilismo, uma nova classe social que foi formando fortuna, né? Foi acumulando fortuna através do comércio de longa distância. E essa nova classe, então, foi chamada de burguesia. A burguesia não era nobre, eles eram simplesmente comerciantes, eram pessoas comuns, né? E a burguesia, por serem comerciantes, eles foram se instalar nas cidades, não no campo, né? Lembrando que o feudo não está na cidade. Então, quer dizer, vem uma nova classe que é urbana, que não tem nascimento nobre, e ela, então, através do enriquecimento pelo comércio,
começa a exercer também um poder político, e esse poder político ele vai desembocar no surgimento dos estados, tal qual nós conhecemos hoje, que é um estado, formação de um país, seja governado por um rei, por um primeiro-ministro, né, qualquer coisa assim, mas até então não havia essa questão clara a respeito do que é um país, do que é um estado realmente. Isso surgiu a partir do fortalecimento dessa classe da burguesia. Ou seja, a Igreja Católica, que tinha um poder bastante consolidado, agora ela vai ter que disputar esse poder com uma nova classe social que não está interessada em reconhecer a autoridade do Papa, que não está interessada em ter o seu comportamento ditado pelo corpo eclesiástico, que, aliás, não anda muito bem, né, em relação à credibilidade. Ou seja, a gente está tendo aí uma mudança, um fim de uma era, né, milenar, e essa mudança ela está afetando o poder da igreja, está afetando a rotina política, a rotina econômica das pessoas. Inclusive os servos, que eram servos dos senhores feudais, eles também têm a opção de se mudarem para a cidade, deixarem de serem servos, porque os mercantilistas, a burguesia precisa de gente para trabalhar. Ou seja, esse novo sistema ele está ruindo o sistema antigo, que é o mercantilismo. Então, a gente tem esse cenário, tem ainda a questão do desenvolvimento científico, que a gente vai pegar aí um pouco mais para frente, né? Mas então vamos falar da nossa inevitável reforma, né? Bom, dentro da Igreja Católica, obviamente, haviam pensamentos diferentes, né? Alguns até certo ponto conflitantes, mas não era essa coisa toda que pudesse abalar as estruturas do clero. Então, podia ter uma nova ordem monástica, tinha gente lá que queria viver na pobreza, tinha gente que não estava muito preocupado com pobreza, que riqueza é bênção de Deus, né? Não sei como é que eles pensavam, mas haviam pensamentos diferentes sem impactar de uma forma perigosa, né, as estruturas. Mas havia esse descontentamento que a gente já viu com a Igreja Católica, e houveram, mesmo 150 anos antes disso, mais ou menos, houveram teólogos dentro da Igreja Católica que se insurgiram, né? Então, a gente tem o John Wycliffe, por exemplo, a gente tem o John Hus, por exemplo, que numa diferença aí de 20, 30 anos cada um, colocaram as suas opiniões, divulgaram as suas opiniões dentro do ambiente da teologia católica e e não tiveram sucesso, né? Então, o John Wycliffe, ele queria que a Escritura tivesse autoridade, não os dogmas, não as tradições da Igreja Católica, não as decisões do clero. Ele queria, né, e ele não chegou a ser excomungado nem nada, mas depois de morto, a Igreja Católica tomou maior conhecimento das suas, né, do que ele escreveu, do que ele falou. Eles foram até a sepultura dele, tiraram da sepultura e queimaram o cadáver, queimaram os restos mortais. No caso do Rus, que era de algum país do leste europeu, Tchecoslováquia, eu acho, ele foi
foi condenado a arder numa fogueira. Então, havia essa disputa pelo poder dentro da Igreja Católica, e era uma disputa de vida ou morte, né? Tem caso de envenenamento de papa. Enfim, a coisa era feia, né? Porque o poder era muito grande. E então surgiu Lutero, sem nenhuma pretensão maior do que ser um teólogo, e ele começou a estudar e divulgar esses estudos da carta aos Romanos. Principalmente baseado em Romanos 1,17, né, que diz que o justo viverá por fé. Ele até chegou a escrever teses para debate acerca da carta de Romanos, mas acabou não tendo uma grande aceitação. As pessoas não compareceram para discutir. Mas ele não desistiu, e aí ele então propõe as 95 teses para debate, exatamente em cima da questão das indulgências. Então, a proposta dele era discutir como que a gente vai fixar o valor das indulgências. Ele não queria, de fato, fixar valor nenhum. Ele queria mostrar o quanto essas indulgências estavam em desacordo com o plano original de Deus. Principalmente em cima desse versículo, então. Né? Então, aqui está a chave para a gente entender, nesse versículo, né? O justo viverá da fé, está a chave para a gente entender o pensamento de Lutero, a teologia dele, e está a chave para a gente entender por que fez tanto barulho, porque essas teses fizeram tanto barulho, porque, na verdade, Lutero não estava pretendendo essa separação. Ele queria discutir dentro do ambiente da Igreja Católica. Gente, vocês estão enganados, né? Esse negócio é só dinheiro, né? Não é assim, né? O justo viverá da fé. E acabou tomando essa proporção toda e formou-se, enfim, né? A reforma, a Igreja Protestante e tudo mais. Então, eu vou ler isso daqui. Né, um teólogo falaria melhor que eu, mas eu vou ler. Então, a questão sobre esse versículo é que a justiça do justo não é obra sua, mas é dom de Deus. Você não tem a capacidade de se tornar justo diante de Deus, né? Então, a justiça de Deus é a que tem quem vive pela fé. Não porque seja em si mesmo justo, ou porque cumpra as exigências da lei divina, mas porque Deus lhe dá esse dom. Ou seja, não há salvação pelas obras, não há salvação pelo meu próprio esforço. Pelo meu próprio esforço, eu estou perdido, não tem remédio. A única salvação que existe é pela graça de Deus. Bom, então como é que ficamos? Né? São 97 teses, eu achei que era muito trazer todas, mas eu trouxe uma meia dúzia aí para a gente ter um gostinho, né? Então, ele dizia coisas do tipo: pregam doutrina humana os que dizem que, ao tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório. Essa era uma crença, era meio que um slogan das indulgências. E dizia assim: olha, você quer que um parente, um amigo seu que morreu, seja liberto do purgatório? É fácil. Põe lá a sua oferta em ouro, né? E a hora que bater no fundo da caixinha, nesse momento a alma já é liberta do purgatório e sai voando. Como se a intercessão da igreja fosse decisiva, né, para Deus decidir quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão... palavra difícil, né? Intercessão. Né? A intercessão da igreja depende apenas da vontade de Deus. Ou seja, tem coisa que não está na nossa vontade, tem coisa que não está ao nosso alcance. Há coisas que Deus separou só para Ele realmente fazer. Né? E ele dizia:
escrevia também nessas teses que deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou ao emprestado, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, é melhor do que ficar comprando indulgência. Quer dizer, o seu dinheiro vai ser muito melhor aplicado, né, se você fizer uma doação ou emprestar a quem precisa, mas não dá para a igreja. Porque esse negócio de comprar indulgência é coisa para otário, né? E ele faz aqui um jogo de palavras, né, quando ele diz que os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Tá aí. E na seguinte, ele diz que os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Ou seja, ele demonstra, né, habilmente com as palavras, como a igreja mudou a sua prioridade. Né, uma obra divina que começou interessado em pescar homens, pescar almas, hoje está só pescando riqueza, enganando os homens, enganando as almas. Bom, não precisa dizer que isso pegou muito mal. O Papa rompeu com o Lutero. Ele não foi excomungado ainda nesse momento, né? A gente estava em 1517, estamos agora em 1521. A gente vai andar mais rápido depois disso. Então, pediram para que Lutero se retratasse, né? Em vez de se... E ele foi até o local combinado, tudo, nesse evento, Dieta de Worms, e ele não se retratou coisa nenhuma. Ele insistiu na tese dele, né, dizendo que se eu não for refutado através de testemunhos da Escritura, ou por um argumento de razão bem claro, então fui vencido pelas palavras bíblicas que eu citei. Mas não posso e não quero revogar nada, pois é perigoso e impossível fazer algo contra a consciência. Deus me ajude. Bom, depois disso ele foi realmente excomungado e se tornou então... Bom, e começou então a nascer uma nova igreja. Ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado para montar uma nova estrutura eclesiástica, mas foi o que acabou acontecendo, né, com a ajuda de outros também. Não foi, o Lutero não fez isso sozinho. A separação, né, desse grupo da Igreja Católica na Igreja Reformada também não ocorreu só por causa desse evento. Esse evento é um dos mais marcantes que a gente tem, então, como esse ponto, né? Mas havia muitos outros teólogos, muitos outros grupos que estavam descontentes, que foram se unir. Inclusive, na Alemanha, o dia 31 de outubro, ele é feriado no país inteiro, exatamente porque marca o dia o dia da Reforma Protestante, né? E para a gente parar de concluir, então, de falar de Lutero, a teologia dele é melhor entendida nesses 5 solas, né? Nesses 5 somentes. Ou seja, é apenas pela Escritura, somente pela Escritura, é somente pela graça, é somente pela fé, é somente através de Cristo e apenas a Deus que daremos glória. Eu sei que é um resumo bem rapidinho, mas é o que temos para hoje, né? A intenção é dar outro contexto. Bom, então a vida segue com essa questão da reforma, com essa questão de somente pela graça, somente por Cristo, somente as Escrituras e tudo mais, as pessoas passaram a conhecer a liberdade da fé, a liberdade da salvação, né, dentro de uma fé que antes estava presa aos dogmas, às palavras do Papa, aos pareceres do Papa, enfim,
né? E com o avanço de determinadas ciências também, né, consequências e tudo mais, como, por exemplo, a prensa, né? As pessoas tinham mais liberdade para ler, né? Então, em 40 anos, calcula-se que em 40 anos, um dia a gente vai ter como sincronizar, né? A minha tela com essa aqui. Foram produzidos mais livros do que em todo o período medieval. Então, você imagina, em 40 anos depois da invenção da prensa por Gutenberg, se produziu uma quantidade maior de livros do que nos 1000 anos anteriores do período medieval, né? E a liberdade de liturgia, de pensamento, liberdade de iniciativas. Então, é agora que eu quero entrar então, na questão do renascimento, na questão dos ismos, né? Humanismo, positivismo, né? Então, o que a gente pode dizer é que o Renascimento, então, ele consegue esse rompimento com o período medieval, né? A teologia, ela muda, o imobilismo social também vai desaparecer, porque através do mercantilismo, né, da nova classe social. Através da burguesia, pode existir, então, essa mobilização social, e a vontade dos homens, ela pode ser, a partir de agora, voluntária. Ou seja, se eu quiser, eu posso empreender, eu sou livre. Eu não estou preso a um senhor feudal, eu não estou preso ao que o Papa vai decidir da minha vida, ao que o bispo vai decidir da minha vida. Não, eu tenho liberdade e eu posso decidir o que eu vou fazer. Então, começa a se formar aí uma sociedade que tem esse gosto da liberdade. E surgem também os ismos, né? Humanismo, racionalismo, iluminismo, positivismo, liberalismo, e aí tem alguns outros ainda que a gente não vai ver, mas o que eles têm que é importante para a gente entender hoje? É a mudança de foco, que sai, então, do foco religioso, sai do foco de Deus e vai focar no homem, né? O humanismo coloca o homem no centro. Não é mais Deus que está no centro, não é mais a Igreja Católica, a decisão do clero que está no centro. É o homem que está no centro. Obviamente que a Igreja Reformada vai ter conflitos com essa visão, Deus não vai sair do centro da Igreja, né? Mas, de qualquer forma, a Igreja vai ter que dialogar com essa questão do humanismo. E o que a Igreja, o que a Reforma contribui para essa questão do humanismo, e é alimentado também por essa questão do humanismo, é exatamente por ter tornado o homem livre. Quer dizer, o homem debaixo do jugo que a Igreja tinha na era medieval não seria capaz, né? Prova disso foi o fracasso de teólogos que tentaram questionar, né, a Igreja, a sua autoridade e a sua teologia, de 100, 150 anos atrás, né, antes da Reforma. Eles não tinham essa liberdade. Agora, por outro lado, se nós não estivéssemos dentro de um cenário de navegações de longa distância, num cenário de invenção da prensa, num cenário de uma atividade mercantil forte, extensa, e do surgimento de uma nova classe social que tivesse essa força, né, econômica e política de questionar a Igreja, também não teríamos. Né? Então, uma coisa
depende assim tremendamente da outra aqui. Bom, eu tenho várias frases aqui que a gente vai passar rápido, porque eu queria aí chegar mais rápido aí na conclusão. Mas é importante a gente entender, então, esse ponto, né? Inclusive, o capitalismo ele não teria sido possível naquele regime anterior. E não teria sido possível sem, por exemplo, as ideias de Calvino. O que Calvino fez? Calvino não abriu uma indústria, né? O que ele fez? Calvino é advogado, diferente de Lutero, que era um filósofo, né? E ele conseguiu, então, de uma forma muito eficiente, organizar o governo da igreja, organizar a igreja protestante. Então, não foi Lutero que conseguiu, né? Foi Calvino, que é francês, inclusive, o nome dele, de fato, é Jean Calvin, né? E ele é advogado, né? O que mudou a minha percepção assim, a respeito dos advogados. Eu passei a acreditar que os advogados podem sim ser salvos, podem ir para o céu. Não que eu confie nos advogados ainda, vai um longo tempo para isso, mas a gente percebe que os advogados estão sim dentro do plano de Deus, né? Então, embora conflitantes, né, a ideia da Igreja Reformada e a ideia mais pura do humanismo, na verdade, eles trabalharam juntos, tanto pela reforma como pela assim, como pela imposição, como pela criação de um novo sistema econômico que hoje domina o mundo inteiro. Bom, então tá. Então, rapidamente, a gente tentou explicar aí como é que a reforma e como que o novo pensamento da época foram importantes para tirar o mundo de um sistema medieval e colocar, através da Renascença, dentro de uma era moderna, né? Então, a gente tem hoje, né, um mundo desenvolvido tecnologicamente, desenvolvido economicamente, e muitas invenções, avanços, tecnologia, medicina. Qual que é a posição da igreja em relação a isso, né? Eu fui pesquisar isso também. Não há uma religião das que eu pude pesquisar, e não há uma igreja, uma denominação, que esteja contra esse desenvolvimento, né? Todas de uma maneira ou de outra, com algumas observações ou de forma total, elas acreditam que o progresso das ciências e tudo mais foi benéfico para as pessoas, foi benéfico para a vida das pessoas. Não tem como negar, né, a gente está usando hoje aí, né, luz elétrica, ar-condicionado, você veio aqui para a igreja, se você não mora pertinho, você usou algum tipo de veículo para vir na igreja. Você deve ter em casa máquina de lavar, roupa, geladeira, alguns aí devem ter até máquina de lavar louça, né? Você precisou talvez de cuidados médicos recentemente, então se não fosse pela tecnologia hoje que a gente tem na medicina, você talvez não estivesse aqui, né? Então não tem como negar que o nosso nível de conforto é muito superior ao que era poucos séculos atrás. Poucos séculos não, né? Na verdade, um século atrás já é uma diferença assim absurda. Inclusive, a igreja protestante, ela também criou instituições, né, que também trabalham para o desenvolvimento da ciência, que é o caso aí das várias universidades europeias, que já têm aí seus 500 anos, 600 anos, né, que passaram, sim, muitas delas passaram pela Igreja Católica, muitas delas foram incentivadas pela Igreja Reformada. Nos Estados Unidos, a gente tem o exemplo de Princeton, a gente tem o exemplo de Yale, e aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Universidade de Mackenzie, além de outras, a metodista, né? Então, ok, né?
a gente tem essa posição favorável das igrejas organizadas com relação ao desenvolvimento. O capitalismo ele possibilitou uma criação de riquezas que nunca na história a gente teve, né? E as filosofias da Renascença e da modernidade, junto com a Reforma Protestante, elas abriram o caminho para que isso acontecesse. E terminando, eu não vou apresentar uma conclusão a respeito disso, mas eu vou propor aí uma reflexão através de alguns versículos, né? Já que a gente não abriu a Bíblia durante essa... Né? É difícil ter uma conclusão, né? Porque o capitalismo é uma coisa assim, bastante contraditória. Ele criou muita riqueza, mas ele também causou muita pobreza. Porque ele é ruim? Não, eu acho que o homem é que é ruim, né? O homem é que é egoísta, o homem é que é ganancioso, né? Então não tem regime bom que vá dar jeito na ganância humana. Não adianta pôr o socialismo aqui, que vai aparecer alguém e vai estragar, não adianta pôr o comunismo, vai aparecer alguém e vai estragar, e o capitalismo, principalmente porque ele é baseado no liberalismo, mais ainda. Mas não tem sistema bom. Então se a gente então a gente está debaixo de um sistema que cria a riqueza, mas concentra a riqueza e cria pobreza extrema do outro lado. Então não dá para dizer, né? Foi bom, né? Será que foi a vontade de Deus mesmo que a igreja e a reforma e as novas filosofias e os ismos e tudo mais abrissem caminho, abrissem a mente do homem para o progresso científico e chegar até onde chegamos? Eu acho que foi a vontade de Deus. Eu acho que o problema é a ganância humana e o mundo jaz no pecado mesmo, né? Mas não tem como a gente ter uma conclusão assertiva diante disso. Então eu separei alguns versículos para a nossa reflexão, né? Então, para quem é empregado, a gente tem esse aqui, em Efésios 6, versículo 5, que diz: obedeçam aos seus senhores com respeito e temor, e no finalzinho, como se você estivesse obedecendo a Cristo. Então, não é só enquanto tem gente olhando que você vai trabalhar porque você está fazendo isso não para enriquecer alguém, mas você está fazendo isso diante de Deus, né? Agora, para os patrões, né, a Bíblia tem versículos também, e esse é muito bom, está em Tiago 5, versículo 4, que diz: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, né, em outras traduções diz que fala em trabalho não pago, né, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é muito comum hoje em dia, sempre foi, mas agora está piorando, o patrão conseguir de você trabalho não pago. E vem disfarçado, né? Você vai ajudar numa festa, né? Então, que trabalha em escola, por exemplo, você vai ajudar no Dia das Mães, de sábado, e não vai ganhar nada para isso, né? Ou paga só a hora-aula, e aí todo aquele seu trabalho de pesquisa, de preparação da aula, não sei o que, também ninguém fala em pagar isso daí, né? Tá na moda também, quando eu trabalhava em escritórios grandes, era moda ficar até 8 horas, 9 horas da noite, né? E aí o que você trabalhava extra ia para um banco de horas e que nunca era pago também. Quando você dizia, quero férias do meu banco de horas, não dá, que a gente não pode ficar sem você, né? Agora, a moda agora é passar a noite, né? Também horas não pagas. E, enfim, façam tudo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10, 31. Né? E mais para frente, em 10, 33, Paulo diz assim: porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejamos salvos. Tirando esse versículo do contexto, né, de quem está liderando uma igreja, de quem está liderando uma comunidade visando a salvação, e colocando isso num contexto, né,
de quem está liderando uma equipe que está produzindo um trabalho secular mesmo, eu acho que continua cabendo muito bem, né? Porque há muitas definições aí de a liderança, mas uma das que eu li mais gostei é que o líder ele trabalha com um objetivo, com uma visão, e essa visão ela busca o bem de toda a equipe, né? E o líder consegue, né, através da sua habilidade de líder, fazer com que toda a sua equipe entenda que o alvo que se busca é o bem de toda a equipe. Então, se você trabalha numa indústria, vamos buscar um alvo de produção, de produtividade, não sei, que vai ser bom para todo mundo, para a imagem da empresa, para o salário de vocês e tudo mais. Então, bom, eu separei esses versículos sem querer concluir nada, porque eu acho que eles cabem muito bem, né, no contexto contemporâneo que a gente vive hoje, né, do estágio atual de desenvolvimento, relação de trabalho e tudo mais. E eu queria que vocês, então, percebessem, através de tudo isso, que a igreja é muito maior do que a gente pensa. A igreja reformada, assim, foi e é tão grande ainda, né, no mundo inteiro, que, por exemplo, uma ação, né, dentro da igreja causou, não foi sozinho, obviamente, mas ela permitiu, junto com outras forças, que a gente tivesse um desenvolvimento político, econômico, social e tudo mais, que chegássemos até o ponto de hoje. Então, a igreja, ela é historicamente relevante, e muito. E continua sendo, né? Então, a igreja não se resume a nós aqui. Ela se resume a uma visão, a um plano mundial de Deus, a um plano muito maior, né, do que esse que nós estamos aqui, e você é parte dele. Você, com certeza, é parte dele. Tá bom? Vamos orar? Oh Deus, nós te agradecemos por essa noite, um pouco diferente. Mas nós te agradecemos por essa liberdade que temos de estudar a tua palavra e de refletirmos sobre a tua palavra. E eu quero te louvar pelos teus propósitos eternos e bastante abrangentes da tua obra para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos ministérios, carreiras. E, ó Deus, eu quero hoje que todos nós tenhamos essa consciência de que somos parte de um plano muito maior do que nós podemos enxergar, seja em qualquer contexto que for. Abençoa-nos nessa noite, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa a nossa semana, Deus vai adiante de nós, abre o caminho, aqueles que esperam respostas, aqueles que esperam alguma mudança, aqueles que esperam a tua resposta para alguma questão. Abençoa essa semana, Deus, para que nós sejamos vitoriosos nela. No nome de Jesus oramos. Amém.